provavelmente tem alguma ação do... As florestas não são muito lindas, né? Muito cheia de cores e insetos, né? Muito abundante. Mas é porque, então, aí cada um, né, tem agrofloresta que merece, porque aqui é um lugar pequeno. Eu estou numa escala pequena, estou numa escala de um sítio, que é praticamente uma chácara. Então, aí a gente trabalha com muita abundância, muita diversidade mesmo, assim. Mas eu gostaria ainda de avançar numa escala maior. O Dalva já tem outros desafios, outras questões, mais terra, e aí também não dá para ficar fazendo jardim em todo lugar. Então, Estou terceirizando, a Rô tá fazendo os jardins, aí eu pego o trator. então, isso é bom, né? A gente ter sempre uma equipe também diversa, para cada um ter um olhar. E aqui também chegou o Tony, meu companheiro, que é mais de trator e alta escala, está tirando bambu aqui para plantar agrofloresta. Então, é muito massa também, quando a gente trabalha num nível mais coletivo, a gente trazer diversos olhares, né? Eu acho muito lindo como a agrofloresta agrega muitas pessoas de diversos lugares, né? Tem gente que chega pela cozinha, eu falo, tem gente que chega pela cozinha, se interessa pela gastronomia e aí vai se interessar pelas plantas. Tem gente que chega pela terra, né, mesmo, eu quero produzir comida e aí vê na agrofloresta uma possibilidade mais eficiente. Tem gente que chega pelo laboratório, pela cura. Muitos terapeutas, principalmente na agrofloresta medicinal, chega pela terapia, né? No meu caso, eu sinto que eu cheguei pela floresta. Eu era uma bióloga que trabalhava com reflorestamento, né? Em larga escala, em usina, de restauração mesmo de floresta que só olha a árvore. E eu não achava também que aquilo funcionava em termos ecológicos. Então, eu cheguei na agrofloresta querendo trazer essa diversificação também, né? Então, tem muitos caminhos, né? E tem os artistas também, né? São o, outro setor que tem muito a agregar também no movimento. Enfim, deixa eu ver se eu já consigo aqui. Agosto de 2020, só esqueci de mudar a data aí, mas... então, o meu foco agora para vocês que eu quero mostrar é o cultivo, né, das plantas medicinais nos sistemas mesmo mais diversos. Uma coisa bem interessante, pensando só para a gente ter uma escala de tempo, né, como é recente, né, na verdade, o nosso distanciamento com as plantas medicinais. Até a década de 50, praticamente, a gente tratava com planta tudo, né? Parece que década de 50, já são 70 anos atrás. Mas, pensando na história da humanidade, todo mundo tinha acesso a esse conhecimento, né? Então, enfim, a gente perdeu muito nesses últimos anos com a indústria farmacêutica chegando assim, e também, às vezes, até não legitimando conhecimentos tradicionais, né? Com bastante técnicas de tratamento. A Organização Mundial da Saúde, ela tem esse estudo que 80% da população consome pelo menos alguma planta para algum alívio ainda, mas apenas 30% de prescrição médica, né? Então, a gente ainda tem esse abismo, né? Um abismo gigante entre o que a medicina hoje está praticando com facilitar o acesso, às vezes, muito mais fácil, barato, para as pessoas poderem novamente se empoderar desse conhecimento. E é um mercado muito crescente, né? Eu mesma percebi, desde que começou esse momento histórico que a gente está vivendo de pandemia, eu percebi mesmo uma procura bem maior que as pessoas têm também de melhorar o seu sistema imunológico, de se cuidar e de procurar mais e mais, querer saber de como poder se melhorar. Então, no momento de crise, realmente, eu vejo que as pessoas estão bem mais
ávidas de conhecer melhor novamente e resgatar esse conhecimento. No Brasil teve um grande marco que eu percebo, um grande marco que ganhou bastante visibilidade e também território para os terapeutas e profissionais de saúde, foi em 2006, com a Política Nacional das Plantas Medicinais e Fitoterápicas, Programa Nacional das Plantas Medicinais e Fitoterápicos, e também o Programa Nacional das Práticas Integrativas e Complementares do SUS, que é uma vitória muito grande de acessibilidade dessas práticas que são, às vezes, podem funcionar em muitos casos. Claro que eu honro muito a medicina alopática, a gente tem só a agradecer à ciência por tudo, né? E por tudo que a gente já conquistou hoje, mas eu vejo muito a importância dessa integração cada vez mais. Então, quando a gente vê profissionais da saúde que têm abertura e integração para, às vezes, receitar um tratamento que é muito mais simples do que simplesmente fazer as pessoas dependerem sempre de medicamentos que você tem que comprar na farmácia, isso eu percebo que isso dá para a população muito mais segurança, né? E como é que eu mudo o próximo slide? Agora para o cultivo, né? O cultivo a gente não avançou muito. O cultivo, a gente ainda tem muito que avançar. Eu vejo que existe um mercado crescente, um interesse crescente, mas ele tem algumas restrições, né? Primeiro, a identificação botânica, ela precisa ser muito precisa e segura, né? É muito complicado isso. É muito sério, é muito sério. A pessoa produz, pega uma semente, não sei de onde, começa a plantar, vende como uma coisa, mas não sabe identificar. Então, eu vejo esse um problema muito grande de identificação botânica. Eu preciso de matrizes de qualidade, eu preciso saber, né, que planta que eu estou usando, e eu preciso de também material de qualidade, né? Se eu vou, principalmente, claro, alimentação também. Preciso me alimentar de plantas com energia vital, com força, né? E aí também eu vou fazer um chá, vou vender uma planta seca, às vezes, né, nem a secagem, o armazenamento, às vezes tem planta lá misturada. Então, a comercialização ainda tem pouca regulamentação e também a qualidade do material, né? Importa muito para uma medicina bem feita. Precisa de um planejamento agrícola. E, assim, o cultivo melhora muito, né? A gente diminuir a pressão sobre as espécies nativas, porque, sim, no Brasil existe muita gente ainda que vive, né, de plantas medicinais, principalmente comunidades mais tradicionais e mais simples, agricultura familiar, mas praticamente é baseada no agroextrativismo, né? As pessoas vão nas matas, pegam lá barbatimão, arnica, tudo que a gente conhece, assim, macela, muitas plantas, né, medicinais que estão na mata e não tem reposição, não se pensa em plantio, não se pensa em plano de manejo. Então, a gente está acabando com várias plantas, porque o mercado também está crescente, mas a gente tem que pensar como que a gente vai ter uma produção saudável, sustentável e que respeite, né, as plantas, né? Então, e o extrativismo também requer muito, né, esse conhecimento tradicional de qual é a melhor época, onde estão as matrizes, enfim. Também, se a gente está perdendo esses anciões, essas pessoas que têm esse conhecimento nas comunidades e não tem uma passagem desse conhecimento, a gente também está perdendo muito culturalmente também. Então, se esse cenário é esse o cenário de produção de plantas medicinais no Brasil, a gente está se arriscando muito. Eu sinto assim, existe uma procura maior, né, uma demanda por plantas medicinais, só que não tem muita oferta. A gente vai ter muito ainda de cultivo com agrotóxico e monocultural ou de extrativismo. Bom, os principais métodos de propagação, né, como todas as plantas, mas assim, muitas plantas medicinais têm essa
facilidade de estaquia e rizomas, a grande maioria você consegue propagar facilmente por estaquia, e algumas mais raras só por semente mesmo. E aqui só algumas, assim, né, eu sei que na pequena escala a gente tem muitas maravilhas assim acontecendo. Eu sempre honro o trabalho das farmácias vivas, que também é um programa maravilhoso brasileiro que muitos municípios adotam, que é você trabalhar os hortos medicinais junto com as UBS e capacitar esses agentes da saúde para poder ter essas plantas acessíveis à população. E aí tem várias mandalas. Essa mandala aí que está no canto esquerdo superior é a mandala do ser humano, né, do corpo humano. Então, se faz essa mandala circular e a cada período do dia, como se fosse um relógio, você planta plantas que beneficiam esse órgão, que trabalham melhor nessa época, nesse horário do dia. Então, aí, da 1 às 3 da manhã, é o fígado que está trabalhando, então você põe plantas do fígado, das 3 não dá para ler aqui, está bem, não sei se é 6 da manhã, está bem uma tardinha preta em cima, é o pulmão, e aí isso facilita a comunidade para poder conhecer as plantas. Então, tem também outras formas de fazer essa mandala, tem você mesmo fazer um canteiro em formato de corpo humano e plantar as plantas para cada coisa, para cada órgão, né? Então, na cabeça, colocar as plantas que são boas para o sistema nervoso, no coração. É uma maneira, assim, em pequena escala, para incentivar hortas comunitárias, para ter em escolas e UBS. Tem as espirais de ervas, né? É que aqui, assim, eu trago algumas possibilidades, assim, para pequeníssima escala, para quem está na cidade, mas eu sei que tem gente aqui que quer plantar em maior escala. Mas, assim, o espiral de ervas, ela é uma prática permacultural e maravilhosa. Você, num canteirinho de 1 por 1, num espaço de 1 por 1, você consegue plantar mais de 20 espécies, porque você cria diferentes nichos, né? Você faz uma espiral que tem alturas diferentes e posições geográficas diferentes em relação ao sol. Então, você consegue produzir plantas que gostam de umidade e plantas que gostam de bastante solos drenados no mesmo espacinho, no mesmo 1 metro por 1 metro. Então, é muito eficiente. Essa espiral é aqui no sítio. E aí isso é muito legal também para prédios, escolas, mesmo nas vilas, assim, você pode ter o acesso fácil ao seu horto medicinal. À direita, a gente tem um esquema da Embrapa, de consórcio, então várias espécies sendo cultivadas num contexto de agricultura familiar, então cada desenho desse é uma espécie, mas vocês veem que é aquele olhar de consórcios, mas não no mesmo canteiro, né? Então, eu tenho um talhão de uma planta, deixa eu ver aqui se eu consigo ver as espécies. Ele não fala aqui na legenda, é só uma imagem ilustrativa, mas eu posso ter uma planta que pode ser uma cerca-viva aqui, que é uma espécie, aí eu tenho aqui um talhão, pode ser, sei lá, camomila, girassol, aí eu tenho aqui as moitas de capim-limão, por exemplo, aí eu tenho mais um talhão aqui de hortelã, enfim, e elas estão num pensamento diversificado, porém não agroflorestal, como a gente trabalha, que é bem, no mesmo canteiro, porque tem várias plantas. E o mais comum, isso aqui, essa foto aqui embaixo, é uma plantação de hortelã, de monocultura. Tá? É o fornecedor de hortelã do chamate lá. E a maioria é assim. Então, os produtores de plantas medicinais plantam tudo em monocultura. E agora eu quero apresentar para vocês a agrofloresta aromática medicinal. Isso aqui é um canteirinho bem pequenininho, que eu comecei aqui no sítio. Quando eu cheguei, comecei a plantar elas para também entender um pouco melhor o ciclo de cada planta e a necessidade de luz de cada uma delas, né? Então, fica com esse aspecto de jardim, é muito lindo, né? Porque também tem esse encantamento. Também tem esse lado que eu gosto de falar, que parece que é muito esotérico e que não tem uma importância,
Porém, quem trabalha com planta sabe, né? Só a presença da planta, só o fato de você plantar a planta, só o fato de você trazer a planta, ela já está trazendo muito na medicina dela, que é o campo que ela traz, o campo vibracional. E como elas têm geralmente bastante princípio ativo e são muito aromáticas, principalmente as aromáticas, lógico, você só por ter um jardim desse, se você já está doente, você já melhora 50% só de entrar num lugar desse, porque elas mesmo fazem um campo vibracional e aromático que já está exalando aí e que está tendo efeitos no seu corpo sem você nem perceber. Então, aqui vocês podem ver, não sei se dá para ver aqui ainda, mas tem fotos melhores. Lá no fundo é uma linha de árvores, aqui eu tenho 3 linhas com consórcio super diversificado, ocupando o extrato rasteiro, o extrato, né, que é mais médio aqui, o extrato emergente da planta que consegue chegar aqui mais perto do sol, as que vão, né, como o girassol, e de ciclos diferentes. Eu tenho uma camomila aqui, por exemplo, que vai estar quase dando flor, e uma lavanda ainda aqui muito pequenininha do lado dela, que não atrapalha nada. Eu vou colher a camomila, quando a camomila sair, eu já tenho uma moita de lavanda aqui. Quando eu passo, pessoal, quando eu passo aqui o mouse, vocês veem meu mouse andando na tela? Vem? Sim. Tá, legal. Então, aqui, ó, só desse canteirinho a gente já aprende aqui que as primeiras são as calêndulas, são plantas que elas ocupam esse primeiro ciclo, as camomilas, olha o poejo aqui, e o alecrim ainda pequeno. Então, o alecrim é de uma segunda etapa, a lavanda é de uma segunda etapa. Essa etapa primeira aqui é muitas flores, já o girassol aqui, que foi plantado na mesma época que essa calêndula de semente, aqui tem 3 meses, tá? Os milhos já vindo aqui. É só uma ilustração para vocês verem aqui um pouquinho. Essa área já tem 2 anos, não é a mesma área, mas eu já tenho aqui o momento que a melaleuca está reinando. Então, eu tenho aqui melaleuca, isso aqui é no sítio semente, tá? Eu fiquei um tempo lá com a Nath, minha super parceira, a Nath Miguel. Aprendi muito lá. E então, aqui eu já estou numa área onde eu já tenho, olha, os eucaliptos glóbulos já foram podados, já foi destilados aqui na linha de árvore, junto com as pitaias. Aqui também tinha várias árvores medicinais da Amazônia, tinha inhame, gengibre, e aqui seriam as linhas do meio, que a gente diz, com as melaleucas aqui reinando 2 anos depois. Aqui já foi colhido calêndula, todo tipo de erva doce, hortelã, todas as flores, e se você plantar hortaliça junto, é super possível. Então, todas as couve já passou por aqui, e agora eu consigo ter um extrato rasteiro de capuchinha, que ela é um pouco sazonal, mas ela dá super bem embaixo da melaleuca, as babosas aqui reinando, também depois de 2 anos. Então, é isso que a gente está trazendo, assim, de força e de incentivo, nosso movimento, olha que riqueza, essas plantas crescendo num cultivo, integrado e diversificado no mesmo canteiro. Imagina a resposta dessas plantas aqui, vivendo integradas, com tanta diversidade em volta. Se os princípios ativos das plantas são a resposta que elas têm do ambiente que elas vivem, quando eu proporciono um ambiente saudável, integrado, que imita a floresta de onde ela veio, você imagina a riqueza desses compostos. Pena que a gente ainda não tem parcerias assim muito estabelecidas com a universidade. Eu gostaria muito de ter professores e pesquisadores que topem também incentivar esse tipo de pesquisa. Eu gostaria muito assim de poder fazer. Acho que a Nath tem uma pesquisa com gerânio em monocultura, gerânio na agrofloresta, extraíram óleo essencial e viram as diferenças da complexidade das moléculas dos compostos. Existe uma diferença. Mas, assim, a gente poderia estudar todas essas plantas em todos esses ciclos. Mas a gente acredita, então, que o potencial curador dessas plantas crescendo num ambiente desse, e que eu não estou falando só de agricultura limpa, que não tem agrotóxico, isso é óbvio, né?
Isso é óbvio, né? Você vai tomar um chá que pelo menos ele seja orgânico, ele sem veneno, né? Mas uma medicina crescida nesse ambiente, ele traz para você, dentro do seu corpo, uma informação de um sistema saudável. Tá? Então, na medicina integrativa, de todas as medicinas integrativas, quando você traz essa informação, todo um sistema se reorganiza. Então, o que está por trás do cultivo de plantas medicinais no sistema agroflorestal é essa hipótese, né? Essa teoria que a gente acredita. Por isso que a gente está testando diversas maneiras ainda do cultivo. Então, esses são todos os benefícios, né? Recuperação do solo, restauração da diversidade, há sempre a escolha das boas matrizes. Então, a gente já consegue fazer, inclusive, uma seleção das melhores matrizes para você ter sempre os seus propágulos. Então, eu sempre deixo, essa é a menta mais picante, mais gostosa, é daqui que eu vou tirar o cisoma. Então, você consegue fazer as seleções... Gente, perco essa palavra. O beneficiamento genético, eu esqueci agora. É um melhoramento genético natural, né? Que os índios sempre fizeram, dentro da do seu próprio sistema, as mais adaptadas ao seu sistema. Muitas vezes você comprou a matriz num viveiro, aí ela veio, se adaptou, vai dar uma semente, essa semente já é de uma geração que já está mais adaptada ao seu ambiente. Você pega essa semente, planta ela, você vai criar dentro do seu território, dentro do seu sítio, as melhores matrizes para o seu sistema, para o seu clima. Então, é muito legal ter essa possibilidade de você ter cada vez mais autonomia. Eu comecei sempre precisando comprar muda. Hoje, eu já compro bem poucas, para as que realmente eu não consigo produzir mesmo, que precisa, talvez, por exemplo, no caso da melaleuca, é por semente, e a semente é minúscula, né? A melaleuca é da família do eucalipto, é daquelas sementes muito microscópicas, e que se você não tiver um sistema de irrigação muito refinado dentro do seu viveiro, você não consegue manter a plântula ali, porque ela só precisa de uma aspersão. No meu caso, eu tenho água de mina, eu coloquei um filtro, mas entupiu todos os meus microaspersores. Então, se eu pego uma mangueira e vou irrigar o meu viveiro, onde eu semeei uma semente minúscula, e eu não tenho uma pessoa que esteja com essa função, é muito difícil eu conseguir ter autonomia desse tipo de planta, por exemplo. Então, aí são detalhes de cada espécie, né? Mas a grande maioria que nasce por rizoma e por estaquia, eu já tenho as minhas matrizes, eu não preciso comprar. Bem, e aí, na agrofloresta, você tem essa... Lembra que eu falei que no espiral de ervas, num pequeno espaço de 1 metro por 1 metro, você consegue criar os melhores ambientes, os melhores nichos para vários tipos de plantas você produzir. Na agrofloresta, você também faz isso, né? A agrofloresta é uma maneira que o ser humano tem de proporcionar o melhor para a planta. Você simula o melhor que a planta quer. Então, se a menta gosta de meia sombra, por que você vai plantar naquela monocultura a pleno sol? E às vezes vai ter que fazer uma estufa, e às vezes vai ter que, enfim, gastar muitos recursos para poder manter o melhor para a planta. Não, na agrofloresta, se você souber o que é melhor para ela, você coloca ela no melhor lugar para ela. Então, você cria esse ambiente propício para poder cultivar diversos tipos de planta, aproveitando o próprio ambiente que se forma no desenvolvimento agroflorestal. Então, é essa agricultura regenerativa de processos, né? Eu acho que a grande chave, por exemplo, eu ainda estou aprendendo muito, gente. 3, 4 anos não é nada para quem ainda tem muito chão pela frente. Mas, assim, é diferente quando você está produzindo hortaliças no sistema agroflorestal, que você colhe uma planta, tira ela do sistema para chegar a outra. Muitas vezes, na medicinal, a colheita é o grande manejo, você tem que tirar a planta na hora certa, você tem que fazer a colheita, por exemplo, da caqueja, vamos supor que agora está no momento de florada.
para dar espaço e luz para as outras que estão do lado. Não basta só plantar e não usar, você tem que sempre estar colhendo. É diferente porque muitas plantas não saem do sistema, né? Claro, a calêndula sai, o capim-limão sai, mas se você colocar as plantas permanentes nos canteiros, como erva cidreira, carqueja, a mesma citronela, que é uma planta que precisa de luz, você corta, ela rebrota assim eternamente, né? Então, você saber a época da colheita das vizinhas no momento certo, para não prejudicar. Então, essa sincronização do beneficiamento eu acho muito mais complexo do que o plantio. Eu acho que o plantio, assim que eu vou passar para vocês alguns consórcios agora, mas é isso, não peguem como receita, porque cada ambiente é muito único, né? Eu sinto que a gente tem eu tenho um pouco esse receio de passar muitos consórcios, porque você precisa observar, você nunca pode deixar de ter a sua lente de observação ativa o tempo todo, porque as plantas, elas podem estar dando certo aqui, que é super úmido, aí você vai querer fazer aí, que é cerrado, você vai ter que descobrir as plantas boas e adequadas para o seu local. E também o objetivo, né? Que tipo de beneficiamento que você quer fazer? Você quer secar? Você quer destilar? Em quanto e quanto tempo? Qual a frequência? Então, são várias perguntas que eu não vou conseguir passar tudo agora nessa aula. Era mais para passar, assim, grandes possibilidades, né? Vamos lá. Então, vamos lá. Esse aqui é um sisteminha que a gente fez em 2018. Então, aqui está na implantação, essa foto em cima, depois de 3 meses, eu agachada para colher a melaleuca pela primeira vez. Então, as principais plantas, as que deram melhor, assim, eu digo que... Ah, não, as pintadas em verde são as que a gente está colhendo agora, que é depois de 3 anos. Então, a gente colocou na linha de árvores banana, melaleuca, espinheira santa, romã, louro. Teve cravo e canela também, só que eles não se deram muito bem aqui, com umidade e com frio. Eu nem coloquei. Sempre a gente está testando. Menta, manjerona, erva doce e gengibre. Nas entrelinhas, eu plantei melaleuca também, erva cidreira, margarida, camomila, calêndula. Elas saíram já, a margarida, camomila e a calêndula, e hoje eu plantei pitanga e patchouli, porque essa área já tem 3 anos e já está muito diferente, já está totalmente fechada, eu preciso de um extrato permanente que gosta de sombra. As plantas nutridoras foram o amaranto, a mamona, que a gente usa muito aqui, mamona vermelha, a própria banana e o sabugueiro também, que rebrota muito bem. Você sabe? Calma, eu queria tirar essa barra, ela está me atrapalhando, não estou conseguindo ler. Ó, eu vou mostrar um pouquinho, eu fiz um videozinho aqui para vocês, ver se vocês escutam.